abaixar ele aqui. Então a gente começa a aula de exercícios, né? Sobre o capítulo 12. Vamos abrir aqui a lista. Isso. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas aqui do lado. E é o 23. Ah, tá. A questão um desenho do lado do outro aqui, eu não estava entendendo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se dá para colocar esse desenho. Peraí. Eu consigo copiar o desenho para lá, eu acho. É melhor. Vamos copiar o desenho para cá. Três. Vamos lá. Na figura 12.40, uma extremidade de uma viga homogênea de 222 newtons de peso está presa por uma dobradiça a uma parede. A outra extremidade é sustentada por um fio que faz o mesmo ângulo θ igual a 30 graus. Acho que eu estou errado aqui. Com a viga e com a parede, determine a tração do fio e as componentes horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a viga. Aí esse daqui você falou que foi em relação a normal? Não, você não... Qual foi a dúvida desse? Esse aí foi em relação à força normal mesmo. Tipo, eu consegui resolver, só que eu não entendi. Não entendi direito o vetor da força normal, como é que ele tá agindo aí. Tá. Então vamos tentar desenhar por cima aqui. Nesse caso, ele quer saber a tração do fio e as componentes horizontal e vertical que a força da dobradiça exerce sobre a viga. A gente tem que escolher um ponto que seja o de apoio, né? As forças que a gente teria, seria essa força nessa direção, né? Que é a tração do fio. E aqui nesse ponto daqui a gente vai ter uma força também, que igual vocês comentaram aí, né? Que vai ser a normal, né? E o peso, vamos colocar a força-peso no centro da viga. Ótimo. Força-peso. Vamos colocar, peraí. Atenção. E então a gente vai fazer o equilíbrio de torques aqui, né? A gente tem essa tensão que está puxando nesse sentido. E aqui temos a tensão no fio e a força-peso, né? A força-peso, ele falou que é 222 newton.
meio ruimzão ali, né? Esse último aqui. Então, primeiro a gente faria o somatório. A gente tem no equilíbrio, né? O somatório dos torques ser igual a zero. E o somatório das forças ser igual a zero. Né? São os dois sistemas de equações que a gente monta do equilíbrio. Em relação ao torque, ele falou o tamanho o comprimento daqui, a tração. Não está faltando o tamanho dessa. O comprimento dela é L, né? A gente pode colocar um comprimento genérico. A viga. Provavelmente ele vai cortar. Vamos chamar de L, esse comprimento. Né? E aí a gente pode fazer o torque que T. Então a gente tem que escolher um ponto, né? O ponto que vai ser, em relação ao torque, vai ser esse ponto de apoio. Então aí a gente vai descobrir como que está a força em relação a ele, né? Fazendo os torques em relação a esse ponto. Né? Então seria esse caso. Né? E ele falou que aqui é 30 graus. Se aqui é 30 e aqui é 30, aqui é 120, né? Vamos continuar preenchendo. A gente pode decompor essa força de tração ou fazer em relação a essa a haste, né, em relação ao ângulo. Então aqui seria 120 graus. Se eu dividir esse cara em dois, a gente teria aqui os 90 graus. E aqui, então é 30, 30. Aqui seria 120, então aqui a gente tem 60. Né? Esse ângulozinho aqui. E aqui é o triângulo retângulo, então, que a gente pode usar para decompor essa força. Né? Então, em relação, por exemplo, a essa componente da tensão, o torque que vai ser produzido é com essa direção perpendicular. Né? Então, aqui seria essa tensão que a gente tem aqui, vezes o seno de 30, né? Que é o seno desse ângulo, a gente vai ter essa componente. Não sei se vai estar muito claro aqui. Vamos desenhar aqui. Peraí. Então, função linha aqui. Tem não. Isso, eu estou desenhando ela aqui. Vai ficar espelhado, né? Assim acho que é mais fácil. Então aqui estão 90 graus daqui. Para cá a gente tem, ó, a tensão, né? Nessa direção. Aqui é a viga de tamanho L. E aqui é nosso ângulo de 30 graus. Então, se eu pego essa tensão, né, e a componente desse L, ó, esse L ele tem uma componente que está aqui, perpendicular, e uma componente que está horizontal. Essa componente que está horizontal, ela não faz torque, porque ela está paralela à tensão do fio. Então, somente essa componente perpendicular. E essa componente perpendicular do L, que está aqui, né, seria o L seno de 30. Então, essa é a componente que realiza torque com a tensão. Agora, em relação ao peso, já é um outro triângulo, né? Vamos fazer ele aqui. Em relação ao peso, a gente já poderia... vamos pensar onde é que a gente pode colocar ele.
A gente poderia fechar aqui um triângulo, acho que é mais fácil. Ó. Aqui sendo 90, né? Onde que ele está fechando, né? E aqui, se a gente tem um ângulo de 30, aqui a gente teria um ângulo de 60. Né? Então, vamos desenhar ele aqui. Só um minuto. Então, a parte principal desse problema é só decompor. Aí. E aqui, né? Então, a gente tem que... Ó, essa parede paralela que está 90 graus, que eu coloquei aqui, né? Ela vai ter aqui a próprio peso. Então, aqui a gente vai ter uma própria componente do nosso... Professor, vai ser 60 graus ali mesmo? Não vai ser 60 não. Coloquei no automático ali, mas agora que você falou, vamos até apagar. No automático aqui ficou parecendo que era 90, mas não é não. Então vamos olhar aqui, teria que fechar, né? Vamos fazer certinho. Aqui é 30 graus. Nesse triângulo maior, né? A gente tem 90 aqui. Temos 30 aqui. Então aqui seria 60, né? Seria no total aqui, na verdade. Seria 60. Se aqui tem 30, aqui tem 30, né? Então é 30 mesmo. Entenderam? Não. No triângulo total, ó, seria 30. Vou fazer um triângulo aqui, é melhor. Hoje só faz o... Tá. Aqui, ó. Nesse triângulo maior, né, desse sistema aqui, aqui é 30, né? Ele passou no problema. Aqui é 90. Então aqui sobra 60. Se esse cara que está dividindo tem 30 para cá, né? Esse cara que está aqui, ó. Ainda bem que você viu aí, que esse cara daqui, né, tem 30, que é onde está preso aqui na estrutura, que é a parte de cima desse triângulo, a parte de baixo, então, tem 30 também. Então, aqui também vale 30 graus. E, consequentemente, 60 aqui em cima, né? Aqui é 60, né? Então, aqui tem 30 graus e aqui é 60. Vamos reescrever ali. Aqui, né? Seria 30 graus. E aqui, consequentemente, 60, né? Então, vamos desenhar esse triângulo agora. Você chegou a fazer assim? Decompondo as componentes? Sim, para achar as tensões verticais e horizontais do T? É. Sim, sim. Então, aqui a gente vai ter essa componente aqui. Então, aqui está os 90 graus nosso. Aqui estaria a própria, agora sim, né? A força-peso, né? Que está fechando em relação a esse, com 90 graus. E, fechando o nosso triângulo aqui, a gente teria as duas componentes. A componente... Cadê os 30 graus? Aqui. Então, ficou esquisito aqui, peraí. Não, né? Fechou aqui. 90 com esse. Isso. Aqui a gente tem 60. Em relação a esse ponto daqui, né? Então, o nosso L está aqui, né? E nosso P, na verdade, está na metade, né? Está em L sobre 2, né? O ponto que ele está aqui, a força-peso, no centro de massa do corpo, né? Ele está em L sobre 2. Então, da mesma forma, né? Somente o cateto oposto aqui que vai ter, do L, né? Somente a componente do cateto oposto em relação ao ângulo de 60, né? Essa componente que vai realizar torque no peso, né? Que vai estar a 90 graus. Então, é a componente que nos interessa aqui da força-peso.
né? Seria o peso seno de 60. Essa componente aqui, ó. Peso seno 60. Peso não, né? É L sobre 2, né? L sobre 2 seno 60. Todo mundo entendeu a ideia? Então, eu estou pegando a componente do L, que é perpendicular à força, no caso aqui, né? Aqui é a tensão da corda, e aqui seria a força-peso. E essas duas componentes que vão estar competindo por torque. Então, a componente que a gente pegou foi essa daqui, L seno de 30, que em relação a esse faz um torque no sentido anti-horário, e a força-peso, que está fazendo no sentido horário, né? Isso, no sentido horário. Então, na hora que a gente for montar as equações do torque, vamos voltar para a caneta aqui, a gente teria a tensão T, né? Vezes os torques em relação ao Bragdírio, né? TL sendo 30, esse primeiro componente, né? TL sendo de 30 graus, menos o peso que a gente tem aqui, Vz sobre 2, seno de 60. Isso tem que ser igual a zero. E aqui, vamos ver se a gente fez certo, né? O que está no sentido anti-horário, o dedão está saindo. E o que está no sentido horário, o dedão está entrando, né? Que é o seno de 60, que é o do peso. Então, essa seria a forma da gente calcular a tensão, né? Foi assim que você fez? Então, aí agora eu acho que é só substituir, né? Mas, professor, meu, eu tinha um TY e um TX. Tinha duas. Mas se bem que a LC só tem um T, né? Então tá certo. Não, você pode fazer isso, decompor a força da Aham. tensão, decompor a força-peso. Mas aí é uma forma de fazer também. Mas aí dá na mesma você pegar a projeção da tensão na direção de L, aí você fez o Sim. T sendo de 30. Ou você fazer a projeção do L perpendicular ao T, né? É, vai ter o T do meu jeito, né? Então tá. Vai ter o outro do mesmo jeito. Então você fez em Sim. relação, você dividiu. Então, gente, você pode fazer também de pegar essas duas componentes aqui. Talvez fosse até mais fácil, né? Não sei se é mais fácil, que na hora que a gente vai fazendo assim, a gente vai pensando, né? Então, aqui, ó, aqui e aqui. Ele dividiu essas duas componentes, e aí você pegou só essa componente, que é o seno de 30, né? Para gerar o torque, não é isso? Né? Foi. Você decompôs aqui, né? Ficou meio mal feito aqui. Você decompôs aqui, ó. Então aqui seria, né, o T perpendicular à viga, e aqui seria o T paralelo à viga. Então esse P paralelo à viga não realiza torque, porque ele tá, a tensão está ao longo do pino de suportação, né, onde está girando, e aí você calculou o T perpendicular. Então isso aqui é 30 graus, aqui é 30 graus por semelhança, né? Então você fez o seno de 30 T1, né? Você achou que o T perpendicular é T seno de 30. Também dá para fazer isso. Aí você vai multiplicar pelo L no final do mesmo jeito, né? Sim, sim. Todo mundo entendeu, né? São duas formas de fazer. Eu acabei fazendo essa daqui, que pode ser meio confusa pensando agora, que você bota a tensão aqui e joga o L aqui, né? Aí você está misturando a tensão com o L. Mas é uma forma de ver que aqui a tensão, aqui é a barra, e aí eu estou vendo a projeção dessa barra aqui. Aqui é o peso, aqui é a barra, metade dela, e aí eu estou vendo a projeção que essa barra tem, a metade dela aqui. Ou isso que ele fez também, decompor o peso, decompor a tensão dessa forma e calcular. Então, fazendo dessa forma, a gente tem todas as constantes, né? O P vale 222, o L vai cortar, por isso que ele é desprezível nesse caso aqui, né? Ele vai cortar. E aí vocês vão encontrar uma tensão que é de 192, né? Depois, né? Ele quer saber as componentes horizontais, não é isso? Horizontal e vertical, né? A horizontal é a própria tensão vezes o seno de 30, essa daqui, né? A horizontal, como é?
Deixa eu apagar essas coisas aqui do meio, para não ficar... Nossa, bem que não tá... Não sei se vai estar confundindo na hora aqui, né? Vou apagar ele aqui, que eu acho que vai ficar menos suja a tela. Professor, no caso, a força normal que atua aí nessa viga vai ser só a componente horizontal, né? Desculpa, não entendi. A componente paralela à viga que você fala? A força normal vai ser a componente horizontal, que está na dobradiça? Tipo assim, que tá. A normal sempre é normal à superfície, né? Então ela vai ser perpendicular aqui, né? Se essa Sim. superfície é plana, esse é ponto de apoio, né? Vai estar aqui, né? A normal vai estar apontando para cá, né? Se Uhum. fosse um corpo totalmente encostado, né? Mas como ele tem essas duas componentes, a gente tem que somar, né? Então aqui, esse, igual você viu aqui, ele vai ter uma componente que vai estar em X e uma em Y. A força-peso está só em Y. Então a componente que tiver, vamos colocar assim, talvez. Então o que a gente vai somar aqui é a componente T de X, é a componente da normal, né? Nessa direção. Aqui é a T de Y, que vai ser subtraída do peso, né? Que vai ser subtraída do peso, que é, que é vertical. Então, a dobradiça, que seria agora a soma das forças igual a zero, né? Vamos fazer essa aqui, então. Faltou essa parte. Então, essa aqui eu acho que era a letra A. Na letra B, a gente vai fazer o somatório das forças igual a zero. Então, a gente teria lá, né? PY menos T, menos T não, né? Menos PY, que é essa componente, menos a força-peso, que está para baixo. PY menos a força-peso, mais a normal, né? Mais a componente da normal, que a gente quer saber daqui, né? Não é normal, né? É da força que a dobradiça exerce, né? Sobre a viga, né? Então eu coloquei como N aqui, talvez eu confundi, né? Então, uma dessas forças que a dobradiça exerce sobre a viga vai ser a normal, né? Isso, Que vai ser isso, horizontal, assim. isso. Então esse aqui mais... Vamos chamar ela de força da viga, né? Então vai ser força da viga componente Y, força da viga componente Y, tem que ser igual a zero. Essa aqui seria as equações na direção Y, né? E as equações na direção X... Como é feito isso aqui? Na direção X seria só ela, né? É a força da viga na direção X, mais... Aí o mais ou menos, na verdade, a gente tem que determinar onde que vai ser o Y positivo e o X positivo, né? Colocando o Y positivo para cima, vamos colocar aqui, né? E o X para frente, normalmente é assim, né? Então esse TY era positivo, menos o peso que está para baixo, mais a componente que a dobradiça está tendo tem que ser igual a zero. Esse ponto aqui, né? A gente pode transmitir essas forças todas para esse ponto daqui, né? Que elas são... Essa força é feita, né, nesse caso, em relação à força que ela tem que suportar, né? Então, essas duas componentes, a gente vai descobrir a componente da força na direção Y, e na X teria a dobradiça que vai fazer a normal, né? Igual você comentou, né? A gente pode falar que é a normal que vai ter em relação à superfície. Em relação a Tx. Então, ela menos Tx, que é o negativo, né? Seria igual a zero. Então, seria isso, a somatória das forças em Y e em X. Aqui a gente já encontra direto, então, que a força de V na direção X ela é igual a T de X, né? E se a gente calcular essa força horizontal, ela vai ser o T vezes o seno de 30, né? Se a gente colocar aqui que, ao fechar esse triângulo daqui, né? Esse cara daqui tem 30 graus aqui,
Nossa, ficou pequeno. Então, fechando aqui, né? Se eu fechar esse triângulo aqui. Então aqui tem 60, 60 e 60. Aqui vai ter 30. Então Tx ele é igual a T seno de 30. E no caso daqui o Ty vai ser com o cosseno de 30, né? Então aqui eu vou ter T cosseno de 30. Então vamos colocar menos isso, né? Vamos colocar aqui, ó, P menos T cosseno de 30 é igual a componente da viga em Y. Tá? Calculando a T de X é 96,1 newtons. E calculando o F de RY, a força da viga em Y vai ser o 192, a força peso, que é 222, menos T, que é 192, vezes o cosseno de 30, que vai dar 55, 55,5 newtons. Beleza? Ficou meio avacalhadinho aqui, né? Os valores aqui é só substituir, né? O T é 192, o P é 222. Então a gente fez as equações dos torques para encontrar a tensão, né, que o fio tem, o módulo, né, que no caso, né, o T nessa direção do fio, e depois a gente descobriu qual que são a somatória das forças que a dobradiça está sofrendo. Que aí seria a soma para ela não transladar, né? Esse cálculo daqui é porque ele não está rotacionando, e esse cálculo aqui é porque ele não está transladando, ele está parado. Então a somatória dessas forças tem que ser zero. Beleza? Eu acho que era só isso, né? Sim, sim. Alguma dúvida então nesse. Aí o próximo é o 24, né? Ele parece até parecido, né? Ela é bem parecida, porque foi com só uma dúvida na hora de. Deixa eu só ver. Muda só que. Peraí só um minuto, tá, gente? Um segundinho aqui que eu tenho que abrir o interfone ali. Tá chegando alguém, só um minuto. Conseguiu. Ficou um pouquinho rabiscado aqui, mas eu acho que deu para entender a lógica, né? Esse problema também está marcado como um pouquinho mais difícil, mas o difícil é mais montar os triângulos, ver os ângulos, né? Para montar mesmo o problema. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou precisar sair aqui rapidinho e eu já volto. Aí você pensa aí na pergunta do. Opa, Ok. tá? 2 segundinhos aqui.
voltando aqui, deixa eu abrir de novo. Então, você chegou a olhar. Então, esse problema aqui é o 24, basicamente, vamos abrir aqui, né? Ele me pareceu ser bem parecido. O alpinista é sustentado por uma corda. Se os pés estão na iminência de escorregar, qual é o coeficiente de atrito estático entre os sapatos de alpinismo e a parede? O coeficiente de atrito estático, ele é ele quer saber qual é o coeficiente de atrito estático para a força de atrito sustentar normal, né? Mas é a mesma ideia, né? Fazer os torques em relação a esse ponto. Então vai ter a força peso aqui para baixo, e vai ter a componente dessa tensão, né? A tensão vai ter uma componente para baixo, uma componente que está para cá, né? Puxando a pessoa para a parede, e uma componente que está para cima, por exemplo. Se a gente for pegar daqui, né? Uma para cima e uma puxando para a parede. Então é só uma dessas componentes que vai gerar torque no sentido anti-horário, a força-peso no sentido horário, aí fazendo os torques se descobre a tensão. Descobrindo a tensão, faz aquela soma das forças agora em relação ao pé. A força de atrito não produz torque aqui, porque ela tá sendo aplicada no ponto onde ela giraria, né? Então a força de atrito não entra nos torques. Entra só a tensão e a peso. Exatamente como daqui. A tensão e a peso. Aí na hora que for fazer a soma das forças de translação, né, que seriam as em x e y, vai entrar essas duas componentes, a componente vertical da tensão, a horizontal da tensão, vai entrar a vertical do peso, e aqui a gente vai ter uma vertical do atrito. E essa vertical do atrito que vai ser a nossa igualdade, né? E vai ter a normal também, com certeza vai ter a normal. Então, com a normal, aí talvez a parte mais difícil aqui é correlacionar o coeficiente de atrito estático com, com essa botinha aqui, né? Com a equação mesmo, né? Eu posso colocar ela aqui rapidinho, eu não sei se vai... Vou fazer isso. Se você achar que não resolveu a dúvida, eu vou tentar montar só o problema rápido. Na verdade, minha dúvida principal foi na hora de Hum. fazer. Eu segui toda essa lógica aí, só que na hora de encontrar, de fazer a decomposição das forças para calcular o torque, meu resultado, Deu tipo, o diferente. caminho deu diferente do que eu fui conferir. Aí só que o caminho tá praticamente igual. Acho que eu errei bem na parte de, tipo assim, de decompor o TY, TX, ou achar o T. Bem essa Tá. questão que, tipo, Eu vou tá... montar as equações, aí se você tiver com as equações certas, aí o erro foi na conta também, né? Uhum, Vamos só montar as equações, então. Vou tentar fazer mais rápido do que o outro. ok. Eu vou fazer, então, até porque ninguém tem outra dúvida, né? Assim, se alguém tiver dúvida em outra questão agora, a gente pode falar, porque como são bem semelhantes, eu resolvo essa outra, dou prioridade, e depois a gente faz essa. Mas senão a gente, não tendo dúvida, a ideia é usar aqui, né? Então é isso. E vamos colocar aqui. Só perdi a canetinha aqui, achei. Então a ideia seria colocar deixa eu colocar as forças aqui primeiro, né? A gente teria aqui. Nossa, ficou perfeito. Força peso, né? Mg. A gente vai ter a tensão. Vai tá. E que a gente vai dividir depois nas componentes, né? Vou colocar ela aqui de uma vez. Vou colocar a tensão do lado de cá. E aqui a gente coloca as componentes. Isso. Ty e Tx.
Nossa, mas é difícil demais acertar o mesmo ponto aqui. Aí. E teríamos aqui as forças normais, né? Então, basicamente, essa parte do problema é bem semelhante ao outro, né? Teria aqui a força normal e teria... ela quer escorregar para baixo, né? Então, a força de atrito vai estar no sentido oposto, que a gente vai chamar de FA. Então, basicamente, fazer os torques em relação aqui, vamos montar as equações, né? Fazer que o somatório dos torques tem que ser igual a zero. Então, nós teríamos... e o somatório das forças, né? No caso dos somatórios dos torques, esse torque resultante ia ser mg, que tem um comprimento dele, o comprimento é L também, né? Peraí, deixa eu botar, marcar ali. Aqui é L também. Né? Então, basicamente, é a mesma ideia do outro que a gente tinha feito. Ele só tem mais alguns ângulos, né? Fazer o somatório dos torques igual a zero e o somatório das forças. Acho que eu vou começar com o somatório das forças primeiro, que é mais fácil de ver. Borracha. Vamos lá. Então, o somatório das forças, né? Tem que ser igual a zero. A gente pode fazer primeiro o somatório das forças em x, né? Por exemplo. Então, seria o Fn, a força normal que a gente está indo, menos a tensão que a gente está aqui, vezes o seno de φ. Né? O φ está aqui, o cateto oposto, que é essa componente que a gente quer, né? Que é a Tx, né? Seria a componente que está aqui, né? Nessa direção, é o seno de φ, do cateto oposto que está aqui. E isso tem que ser igual a zero. Então, a partir daqui, a gente teria uma das equações, né? O somatório das forças em y é igual a zero. Aí nós teríamos o t, cadê? O t cosseno agora, que a gente quer a componente vertical, né? A gente, em vez de ter essa, a gente quer essa. Então, aqui vai ser t cosseno φ, né? Que é o cateto adjacente, a gente quer essa componente que é a vertical, que está para cima, né? Então, colocando aqui nosso sistema y para cá, x para cá, né? A origem não está aqui, tá? A origem está aqui embaixo. Só para mostrar a direção positiva, né? Porque aqui a gente botou Fn positivo e esse negativo. Então ficou T cosseno φ menos a força de atrito, né? Que está... Desculpa, mais a força de atrito, né? Nesse caso, que está para o mesmo lado, menos o peso. Né? Isso tem que ser igual a zero. Então, daqui a gente tem duas equações e duas incógnitas, né? A gente não tem a tensão nem a força de atrito. Não, a gente tem três. Não, a gente tem duas incógnitas. Porque a força de atrito ela pode ser descrita em termos do Fn, mas ainda vai sobrar o N. Então a gente precisa ainda dos sistemas dos torques. A gente precisa dos torques ainda. A gente sabe que a força de atrito ele é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então aqui a gente tem duas equações e três incógnitas, né? A gente tem a força normal de incógnita, a gente tem a força de atrito, que no final é o μ, né, estático de incógnita, e tem uma tensão. Então, realmente, para montar esses sistemas, né, a gente tem uma equação, duas equações, né? Ficou meio ruim aqui, né? Dá uma consertada aqui para ficar mais bonitinho. Então, a gente tem aqui uma segunda equação. Essa aqui nem é considerada uma equação, a gente vai usar lá no final, né? Quando a gente tiver o valor da força de atrito calculada e o valor do Fn, aí a gente calcula o μ estático, né? Que é o que ele quer. Que vai ser a força de atrito sobre a força normal. Isso aí nós vamos calcular depois. Então agora eu preciso de uma terceira equação que vai vir que os torques são igual a zero em relação a esse ponto, né? Os torques resultantes têm que ser igual a zero. Então, nesse caso, a gente teria
em relação a θ, né? Se a gente for pegar aqui a tensão, a força-peso, por exemplo, ela teria essa componente que está paralela. Não, no caso da força-peso... Ah, tá. O torque em relação a L, né? Então a gente tem que pegar o torque em relação a esse ponto aqui, ó. Né? Em relação a esse. Isso. Por que que vai ser em relação a em cima mesmo? Ah, não, você pode escolher, né? Se você quer fazer em relação em cima ou se você quer fazer em relação embaixo. Você pode escolher o ponto, né? Uhum. Acho que dá para escolher. 180. Mas aí assim, pode escolher o ponto onde é que você quer colocar. Vamos ver aqui. Deixa eu ler o problema primeiro aqui. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos segurar. Outra, né? Um mosquetão na cintura da moça, outra na extremidade. A linha de ação da força exercida pela corda pelo centro de massa da alpinista passa pelo centro de massa. Ah, tá. Então aqui é o centro de massa da alpinista, aonde que está localizada o mosquetão. Os ângulos identificados são θ igual a 40, vou colocar aqui, e φ igual a 30. Então aqui tem que ter 100 e, aqui é 70, né? Tem que ser 130 aqui, um número esquisito. E se os pés da moça estão na iminência de escorregar na parede na vertical, qual é o coeficiente de atrito estático entre os alpinistas na parede? Você pode escolher o ponto que você quiser, né? Pode escolher aqui, pode escolher aqui. Vai mudar as equações, né? Se você escolher esse ponto aqui, por exemplo, né? A normal vai entrar no meio das forças, né? Então acho que o melhor é escolher, né? Porque vai ter esse braço de alavanca e a normal, né? Ela vai ter que entrar no meio. Então você vai entrar com uma das incógnitas sua, vai ser a normal. Se a gente escolher esse ponto daqui, aí a normal não entra, né? Aí eu acho que é melhor então. Você tem razão. Entenderam, gente? Se escolhesse esse ponto daqui, ó, como dissemos de rotação, ia ter que entrar normal no meio das equações, ó, que ela vai fazer um torque em relação a esse ponto. Você pega todas as forças, né, que poderiam estar fazendo força a isso. Ele teria um braço grande aqui. Agora, se a gente pega esse ponto daqui, você fez por esse? É você que fez. Foi. Fazendo por esse é melhor. Porque aí você não tem torque, não tem braço de alavanca, né? E aí não vai entrar nem a força de atrito nem a normal na equação. Aí nesse caso entra a força-peso, que está fazendo em relação à componente dela, né? Em relação a esse tamanho. E eu acho que eu errei aqui, né? O L, eu botei o L no lugar errado, né? O L, na verdade, é aqui, né? No desenho. A gente não, nesse caso, então, o nosso L de interesse, né? Vamos falar assim, né? Esse L ali de cima, vocês podem ignorar ele, porque eu achei que a gente fosse fazer o torque por aqui, ó. Então, era importante, né? Importante assim, ele vai se anular igual o outro. Mas se a gente vai fazer em relação a esse ponto, é esse que é o L que é importante, ó. Né? Essa distância. Porque aí agora sim, a gente vai ver qual que é a componente da força-peso que é perpendicular, né, a essa distância de L, e vai realizar torque no sentido anti-horário. E aí vamos ver como que é a componente da tensão que vai, né, realizar o torque em relação ao para lá. Né? Então, Eu acho que minha maior dúvida foi essa em relação ao componente TY, realizando o torque para cima, como é que eu ia fazer isso? Isso. uhum. Porque é, na o, o, resolução que eu vi, eles pegaram a componente TY, só que em relação a essa distância do, tipo, a, dos pés da garota até a parte do centro de massa, só que assim, na vertical uhum. mesmo. Aí multiplicou por isso. Eu achei estranho, porque eu achei que tinha que multiplicar por outra coisa, mas não entendi. Nesse caso aqui, né, a gente teria a força-peso aqui, né?
o nosso L aqui esquisito para o lado de cá, né? E uma componente que a gente gostaria de tirar, que seria esse L. Ficou meio esquisito, né? Peraí. Vamos colocar aqui o L. E a gente quer a componente que seja perpendicular a esse aqui, né? Aqui é o L. E aí a gente quer saber qual que é a componente perpendicular. Não, aqui não é 90 não, peraí. Aqui é os 60 graus, né? Esse cara daqui. Isso é o peso, perfeito. E aqui é um ângulo que a gente não sabe qual é, e aqui que é 90. Isso. Aqui é nosso L, aqui é 90 graus, né? O desenho ficou meio esquisito, né? Peraí, deixa eu pensar aqui. Aqui é a força-peso, aqui é o tamanho de L, que vai realizar o torque. Então, no caso, esse cateto oposto ali ia ser como se fosse o T? Hã? Esse cateto oposto ali desse triângulo que você fez ia ser o T? Não, aqui teria, seria o T. Aqui seria o T. Mas eu não estou preocupado com o T agora não, eu ia fazer para força-peso primeiro, né? Para ver qual que é a componente de L que está, na verdade, perpendicular aqui, né? A gente quer saber a componente que está perpendicular aqui. Ou em relação a esse, é porque os ângulos realmente são chatos aqui. O cara botou um tanto de ângulo esquisito, né? 40, 30. Eu já até enxerguei o ângulo, mas eu estou tentando ver se eu consigo enxergar para explicar melhor. Então, P está para cá, o L está aqui, e aqui seria, se a gente for fechar o triângulo aqui, tem que fechar um... aqui, ó, vamos fechar aqui, ó. Vamos colocar assim, né? Como se fosse. Então, aqui é o corpo da mulher, na verdade, né? É ruim de enxergar aqui mesmo, né? Aqui está o corpinho da mulher com cabelo. E, não é isso? E aí a gente tem que esse ângulo aqui, nossa senhora, é 40. E aí esse em relação a esse é 90. Como é que eu vou chegar com o ângulo aqui, ó? Vou ter que vir para cá, né? O L eu não sei se está avacalhando ali também. Vamos tirar. Peraí. Então aqui é os 40 graus. Eu quero ver qual que eu coloquei aqui que é perpendicular a esse. Não tem, né? Esse aqui é. Então aqui, ó. Se eu fechar aqui... eu estou complicando o trem à toa. Peraí, vamos apagar isso aqui que... Acho que não precisa fazer isso não. Acho que aqui é mais simples, ó. Aqui para cá está o P, né? Que é o que a gente está olhando o torque em relação a esse ponto. E a gente tem a componente. Agora vamos ver aqui, ó, em relação a esse ponto. Porque tá dando a entender que o P é total em relação a esse ponto, né? Só que a gente quer só essa componente aqui horizontal, ó. A gente só quer essa componente horizontal do L, né? Então o L está aqui. A gente só quer essa componente horizontal. Então, que é a perpendicular, ó, essa. Beleza? Porque o P já é vertical. Então a gente quer a posição horizontal do L, que é a componente que vai fazer o torque. Então isso aqui é 40 graus, é o seno de 40. Vai ser esse cara de cá. Não sei se deu para ver. Então aqui vai ser, na verdade, né, o P, L, seno de 40. Que a gente vai pegar só essa componente. Então aqui é o L. Então, vamos colocar aqui, ó. Agora vai ficar melhor, talvez. Aqui é o L. Aqui é 40 graus. E aqui é a nossa componente L perpendicular ao P. Ou LX, né, nesse caso. Tá bom? Então, fazendo o seno, a gente consegue pegar essa componente. Então, essa componente daqui, então aqui está o L total, né? O L seno de 40, que é essa parte, vezes esse braço de alavanca, né? É o que está fazendo torque em relação a esse ponto. No sentido negativo, nesse caso, né?
Ah, tanto faz, né? Nesse caso, tanto faz. E agora a gente teria que ver a componente da tensão. Esse aqui você achou foi isso também? É melhor pegar esse triângulo aqui, ó. Eu estava tentando fazer um triângulo aqui, viajei total. Poderia ter pegado esse triângulo também, ó. Aí teria 50 graus aqui, poderia ter pegado esse triângulo. Mas o mais simples é pegar esse triângulo mesmo, ó. Esse cara que é o peso, a gente pode deslocar ele para cá. Ele está aqui. Então a gente quer pegar a componente perpendicular do L em relação ao Y, que é essa componente. Então fazendo o seno de 40, a gente tem isso, né? No 140 a gente vai ter o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? O P está no próprio Y aqui, então a gente calcula qual que é o valor de Lx. Tá. O próximo termo aqui já seria a tensão, né? Em relação a esse componente da tensão. Agora a gente teria que ver quem que está... agora é esse ângulo esquisito aqui, ó. Agora ele não passou esse ângulo, né? A gente teria que fechar um outro triângulo aqui. Vamos pensar aqui. Entendeu? Porque, depende de como é que vai decompor. Mas decompondo em Tx e Ty, a gente precisaria desse ângulo esquisito aqui no meio. Ó. Uma forma é usar esse ângulo. Né? Aí a gente calcula, por exemplo, o seno desse ângulo. E aí a gente vai ter a componente... Não, desse ângulo não. Aí vai ser o Tx, né? O paralelo. Então a gente já tem o L. Tem que pegar a componente de L, né? Que está paralelo. Esse aqui realmente é difícil de ver. Vou tirar esse ângulo daqui. Um pouquinho mais chato de enxergar isso. Então, vamos tentar desenhar, né? O L está para cá. A tensão está nessa direção ao longo do centro de massa. A gente teria que calcular a componente de L que está perpendicular, porque fica dando a entender aqui. Vamos ver que ângulo que seria esse daqui. Ou esse ou esse. Então aqui eu tenho 40, aqui eu tenho, vamos lá, 30 e 40. Deixa eu apagar esse cara aqui do meio. Esse daqui, que eu acho que vai atrapalhar aqui. Ótimo. Então esse ângulo aqui do meio, se aqui é 30, aqui é 40, a gente tem que ter 180 aqui dentro. 180 menos 70 é 110. Né? É isso? 180 menos 70, a gente tem 110 aqui. E talvez a gente tenha que usar... Isso, 110. É esse ângulo daqui. Então a gente vai ter que usar esse 110. Só que esquisito, né? Seno de 110 daria? Seno de 110. Aí teria que imaginar aqui, porque eu acho que se esse cara está no centro de massa... Não, ele não está, 90. Aí eu vou pegar a componente, vamos tentar entender aqui. Esse aqui é 110. Tem que jogar o ângulo aqui para dentro. Vamos fechar um triângulo maior aqui. Tentar enxergar melhor. Esse cara tá difícil de enxergar, que o seno, para aplicar o seno e cosseno tem que ter um 90 graus de algum lado, né? Os caras avacalharam aqui nessa... Vou apagar isso aqui que tá ruim aqui também. Eu acho que eu errei porque eu peguei só o TY vezes o 160, só que não tem relação com a parte lá de baixo, que é a que a gente está calculando o torque. Então, acho que ficou errado por isso. Aqui vai entrar o L, esse mesmo L que a gente viu aqui, né? Uhum. Não é trivial, não. Ele parece que é fácil, mas na hora que você vai aqui, né, vai usar, então, a projeção desse L em relação a essa tensão que está a 110 graus, entendeu? Isso que estava calhado. Então, a gente tem que pensar aqui só como que a gente calcula em relação a esses 110 graus
a porcentagem dele que está perpendicular ao L, né? A porcentagem dele. Então, deixa eu ver se a gente poderia colocar assim, talvez. Aqui está a tensão. Essa linha seria o L. Aqui. Aqui para baixo, né? Aqui é o L. E a gente sabe que ele para baixo aqui tem 110. Olha que esquisito, né? E aí a gente precisa ver qual que é a componente, porque se fosse 90 já estava resolvido, era o que você falou mesmo, que eu já pegava o T pelo L, né? Então aqui vai ter uma componente que vai ser menos TL, tá? E aí vai ser provavelmente um seno ou um cosseno, eu acho que vai ser seno aqui, desse ângulo de 110 esquisito, que ele tem que entrar aqui para dentro. Ou um cosseno do ângulo daqui de dentro, né? Porque, então vamos ver aqui, ó, 110 tem daqui para cá, aqui está a tensão. Então, em relação aqui, eu tenho 70 graus aqui, né? 110 aqui, 70 aqui, para dar 180, porque é a mesma linha. Aqui é o L. Então, eu tenho que ver, gente, qual que é a componente do L, né? Que está em relação a esse ponto daqui. Esse ponto daqui a gente pode colocar que é esse ponto daqui, ó. Aí ficaria meio esquisito, né? Na verdade. Mas vamos colocar aqui, ó. Aqui é o ponto, né? Na verdade, o L está aqui, né? E aqui é o ponto do sapato dela. Então, a gente tem que pegar o T, que é realmente perpendicular, que é o que está 90. Então, esse cara ele vai ter uma componente aqui, ó. Ele vai ter uma componente, vou mudar de cor. Ele vai ter uma componente dele que vai estar 90, que é a que a gente quer, né? E ele vai ter uma outra componente, vamos tentar enxergar aqui, né? Que vai estar para cima, né? É para cima? É, né? Para ele dar naquele ponto é para cima. Que a gente não está interessado. Então, essa componente, ou ela vai estar para baixo, ela vai estar para cima. Ela não importa, né? O que importa é essa componente que a gente quer aqui, ó. E aí, se a gente for usar esse ângulo do que sobrou, que é 20 graus, aí daria o cosseno, né? Para calcular essa projeção. Entenderam? Então, aqui, ó, aqui está o L, que é a distância do ponto de rotação até o centro de massa. Aqui é o centro de massa da garota. E a gente tem essa tensão que está fazendo um torque em relação a isso, mas ele tem um ângulo de 110. Então a gente tem que achar qual que é a componente dessa tensão que está a 90 graus, porque ela vai fazer torque máximo com L, então ela vai ter uma componente para cá, e essa componente que está ao longo desse caminho, ela não realiza torque, só essa componente de cá. E ela vai ser o cosseno, que é o cateto paralelo desse T. Então aqui a gente, deixa eu tentar desenhar melhor aqui, ó. Acho que agora vai ficar claro, tá? Esse 70 não importa para nós, não. Então, vamos colocar aqui uma corzinha. Aqui, ó. Então, aqui é a nossa tensão, o preto aqui, ó, é a nossa tensão. Essa é a componente que a gente tem que descobrir da tensão, a T, vamos colocar aqui, perpendicular, né? Ela não pode nem ser chamada de X nem de Y, porque ela é um ângulo esquisito, né? E a gente teria uma componente de T nessa direção, que é o nosso T paralelo, em relação a esse eixo aqui, tá? Paralelo a ele e perpendicular a ele. Então, seria esse ângulo esquisito aqui que ficou de 20 graus, né? Se a gente quer 60 e 10, a gente quer pegar só o 90, aqui a gente tem 20 graus. Então, seria, em vez de seno, eu fui lá e colocar um seno aqui, o cosseno de 20, por exemplo. Ó, com certeza tem outras formas de visualizar isso, viu? Eu consegui visualizar dessa forma aqui. Cosseno de 20. Porque, todo mundo entendeu a ideia? Entendeu? Que ele está 110 em relação ao L, só que só quem está a 90 que me importa. Então, eu estou vendo qual que é a projeção dele em 90,
e qual que é a paralela. Então, aqui, ó, a gente pode fazer que aqui ela é um triângulo, um retângulo agora, e eu posso ver qual que é a projeção da minha hipotenusa nessa direção. E a projeção dela vai ser o cosseno de 20. Aí eu vou achar o t paralelo. Então, aqui é o t cosseno, então o t perpendicular, desculpa, né? É o t cosseno 20. E o t que não importa para mim, que é o paralelo, é o t seno 20. Então, é esse cara que me importa. Ele é o t cosseno 20. Então, substituindo aqui, agora sim. Agora é um sistema de equações aí, né? A gente precisa encontrar a força de atrito, Tn. Agora a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Essa aqui seria a terceira equação. Né? Vamos colocar igual a zero aqui. Foi assim que você encontrou? Foi esse mesmo ângulo ou você achou com 110? Não, eu fiz com 60 mesmo. Eu peguei. Por isso que eu acho que deu errado, que eu fiz o TY vezes o seno de 60, que é o quando eu corto ali no 110 para fazer 90, aí sobra. Eu achei fácil de entender. Professor, Sim. eu acho que eu tô confundindo a matéria, mas não tinha um negócio que a fórmula do torque era força vezes distância vezes o seno do deslocamento vezes do vetor? Sim, sim. Na hora que você vai fazer o produto vetorial, né? O torque, ele é o produto vetorial de R, VEC F, né? Exatamente. Mas esse produto vetorial é para você, do torque, né? No final, você está encontrando qual que é a projeção, né? Que é o que você falou, né? Pode ser RF, seno, né? Do ângulo entre eles. Só que aqui, como é que você vai saber o ângulo entre esse cara e esse cara, né? Aí é esse ângulo inteiro que você está falando, né? Poderia ser ele também, daria seno de 110, né? Poderia. Isso, aí eu fiz com seno de 110 mesmo. Poderia. Em Dá tese, certo. eu acho que tem que dar a mesma coisa. A gente confere agora. Ficaria TL seno de 110, né? Todo mundo entendeu? Aqui, ó. O ângulo entre o L e o T é 110. Eu acho que... agora eu fiquei na dúvida se é a mesma coisa. Vamos ver. Eu fico, às vezes, procurando qualquer componente perpendicular, igual eu fiz aqui. Pelo menos foi a forma que eu enxerguei, né? Mas, com certeza, o seu jeito vai ser mais fácil. Então, vamos calcular que o seno de 110 é 0,93 e o outro seria o cosseno de 20. 0,93. É a mesma coisa, tá? Vocês viram aqui, né? Dá o mesmo ângulo, né? Mas o jeito que ela fez ficou mais fácil de entender pela equação, né? Com certeza, né? Que é o torque... Cadê aqui? Né? O torque feito pela tensão, né? Pela tensão não, né? O torque feito pela tensão, no caso, né? Só essa componente daqui, ela seria L VEC T, que é igual a LT seno do ângulo entre eles. E aí, nesse caso, a gente tem um ângulo entre eles como 110. Aí dá certinho também. Aí é a componente do torque, tá? Ou, nesse jeito que eu fiz mais escabroso aqui agora, né? Onde a gente vê a componente da tensão que é perpendicular a L, né? Aí não usa essa ideia do módulo. Mas aí o importante é vocês entenderem. Bom que você entendeu de um jeito diferente aí também. Eu até imaginei que ele falou que usou 60, né? Então você fez algum ângulo que você confundiu aqui no meio. Mas as duas formas estão Mas certas. eu errei Tá? mesmo. Então as duas formas vocês podem fazer. Por cosseno, eu não estou seguindo essa equação, tá? Do produto vetorial. Eu estou simplesmente olhando para o desenho, fiz esse rabisco aqui mesmo, e a gente tentou ver qual que era a componente da tensão que é perpendicular a L, que é essa que vai fazer torque. Mas, mais simples aí, como a colega sugeriu, faz o produto vetorial, como a gente tem um ângulo entre T e L, é o seno desse ângulo. Perfeito. Aí agora tem 3 equações, 3 incógnitas, e é só brincar aqui, né? E aí, no final, a resposta, não sei se foi o que você achou, é 1,19, né? O μ estático vai dar 1,19. Tá bom? Na hora que vocês forem montar o μ estático, deixa eu copiar aqui
expressão, ele é a força de atrito, né? Aí a força de atrito vai ser o quê? mg menos o t cosseno θ, e a normal que é t seno θ, né? Aqui a gente já descobre a normal, né? Ó, a normal, vamos montar isso aqui logo, né? Ela é t seno de φ, né? E que é o que a gente vai substituir na parte de baixo aqui dessa expressão, né? Essa expressão. E a força de atrito é o... nesse caso, a força de atrito, o FA, né? Ele é a componente que no somatório das forças... Ah, ele está aqui já, ó, o FA. Ele é mg menos t cosseno φ. Então, ele é... Então, o miostático, tirando o FA daqui. Então, vamos desenvolver a equação aqui, né? Só para vocês ficarem um pouquinho mais fácil de fazer. Então, o FA que a gente vai substituir aqui, ele é mg menos t cosseno θ, e a normal que a gente vai substituir aqui é t seno θ. Então, o miostático vai ficar sendo mg menos t cosseno θ sobre t seno φ. Né? E aí, no final, vocês vão achar isso. Né? Aí vai cortar? Não, deixa eu ver, a tensão não vai cortar. O seno e o cosseno a gente tem, mg a gente tem. Aqui, então, tem uma incógnita só, né? Que é a tensão, né? Mas a tensão... A gente já sabe ela, é mg seno θ? Não, cadê? Aí teria que usar esses três sistemas de equações. Agora a gente tem três incógnitas aqui. É uma contaiadazinha, viu? Eu deixo para vocês fazerem em casa, tá? Até porque agora que eu já vi aqui, já deu até o horário da aula. E aí, se vocês não encontrarem o resultado, vocês me falam. Mas aí vocês têm as três equações. E as incógnitas, então, ó, são nelas, né? A tensão e a força de atrito. Ou a força normal, né? A tensão, a força de atrito e o μe. Então, seria isso. Aí a gente tem três equações e três incógnitas, né? Então, aqui o L corta, né? De novo, né? Só para vocês saberem, né? O L corta dessa equação. Então, dessa equação, a gente descobre qual que é a tensão, ó, em relação à força-peso. Então, aqui já sai direto a tensão, ó, que legal. Então, a tensão ela é igual a P seno de 40 sobre cosseno de 20, que é igual, né, a P seno de 40 sobre seno de 110, né? Fala assim, usando a expressão de cima ou de baixo, a gente tem isso. Então, aqui a gente calcula a tensão, ó. Então, é só substituir. Aqui agora é só substituir, ó, né? Essa expressão já soltou tensão pra gente, olha que legal. Força-peso a gente tem. Então, calcula a tensão, substitui aqui, calcula o miostático, tem que dar isso. Beleza? Eu vou fechar, então. Bom que assim, são dois exercícios bem complicadinhos, né? Não sei se são os mais complicados da lista, mas deve estar entre os mais complicados da lista. E é para vocês praticarem, né? Essa ideia do torque, disso tudo mesmo. Tem que praticar um pouquinho para enxergar melhor, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação.